igrejas no Rio de Janeiro. Cresce muito, porém divide muito. Mas em Cristo Jesus nós vamos ouvir o testemunho da irmã, um belíssimo testemunho, cheio de Deus em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos. Vou passar a palavra ao irmão Tony. Orem, por favor, pela nossa irmã Carmita. Não, o irmão Dori, depois, tá bom? Depois nós vamos fazer a profissão de fé, tá certo? Vamos orar para a gente dividir em salas, tá bom, queridos? Vamos orar. Ore pela nossa irmã Carmita, por favor, em Cristo Jesus. Vamos orar em Cristo Jesus. Pode ficar um pouquinho de pé. Vamos orar. Vamos apresentar os missionários ao redor do mundo. E a família também tinha visita com nós à igreja. Sim. Irmãos, por favor, eu também peço encarecidamente aos irmãos, visite a nossa irmã Carmita, né? Visite a nossa irmã Carmita, o Ministério Feminino. Te agradecemos por esta manhã, Senhor. Meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo e realizando aqui neste meio. Meu Deus, esse princípio silencioso, Senhor, que o Senhor está fazendo, meu Deus, redundará, Senhor, no grande mover de salvação, de transformação, de libertação. Eu creio, Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo no coração da tua serva, meu Deus, Rosana, Senhor. Eu creio poderosamente. Eu creio, Senhor, assim também aconteceu conosco, meu Deus, quando nós entregamos a vida, meu Deus, e decidimos pelo batismo. Fala conosco nesta manhã, usa os teus servos da ministração da tua palavra, Senhor, em Cristo Jesus, cada classe, cada professor, seja abençoado em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, o irmão Dori. Estamos dividindo em salas, em classe. A irmã Rosana, vamos lá para a sala do batismo. Jovens também para a sala, adolescentes. A paz do Senhor, irmãos. Hoje é o irmão Rio. Eu gostaria, se o irmão Rio me permitir, como domingo que vem eu quero ser ministrado pelo irmão Rio, que é o meu aniversário, aí eu gostaria, se o irmão permitir, eu concluir, que é ruim, quando concluir, né? Conclui logo e o irmão começa a lição número 5, se for possível, né? Irmãos, é um prazer estar diante dos irmãos, e eu prometi o irmão Mirovaldo, foi? E o irmão Enoque, o irmão Enoque está viajando, mas eu passei para ele ontem já o que a gente ia falar hoje, né, no caso, e aí a pergunta foi de Miro, mas eu falei também que Enoque participou e outros participaram, e não ficou dúvida, porque os dois fizeram uma leitura correta. Eu queria ouvir professores do seminário, acabei, não sei porquê, a que eu queria mais ouvir, ela adoeceu. Mas quando ontem, o próprio material dela, eu estava lendo, eu gosto de ler todo o material antes do término do bimestre. Eu concluo as apostilas, o material todo, o livro, antes do tempo. E ontem eu estava fechando a matéria dela. E na página 74 eu recebi a resposta. Olha como da própria que adoeceu. E, viu, Miriam? E o que você falou está correto. Lá no estudo, na parte de Apocalipse, sobre a questão do livro. O livro é aquilo mesmo, é um livro pequeno, como era o livro antigo, né? Que tinha os 7 selos. Tinha, sei lá, as 7 testemunhas, teria que ter as 7 testemunhas, carimbo, né? O selo. E é aquilo mesmo. E também aquilo que o irmão Enoque falou sobre a herança, né? Que você também falou, mas que falou sobre a herança, que parece que havia uma herança atrás daquele livro, daqueles 7 selos. É verdade. Os 7 selos ali naquele livro que ninguém
conseguia abrir, né? Ninguém tinha coragem, nem se habilitava para abrir. Ali está a herança do povo de Deus. Por isso que Deus faz todo aquele mistério, né? Então ali dentro está a nossa herança. A herança do povo de Deus, que é os judeus primeiro, e hoje a igreja está no lugar dos judeus. Como judeus, Deus fez assim, ó, vocês não quiseram, vocês não me assinam, né? Eu vou passar isso para a igreja. Então nós como igreja hoje somos o povo de Deus. Então ali está a nossa herança. A herança está naquele livro de 7 selos. E vocês podem ver que vai abrindo os selos. Mas na verdade, o livro é aberto. E quando o 7º selo é aberto, os outros falam de miséria, do que vai acontecer, isso, fogo, não sei o que, águas, e quando chega no 7º selo, de fato é a nossa herança. É coisa boa para nós. Então, eu prometi ao irmão Miro que eu estaria confirmando, né, se a interpretação dos 2 irmãos dele, se estava assim, se eles queriam ouvir se estava correto, que eles pesquisaram, o que vai interpretar, o que ele já tinha em mente. Está correto, viu, meu irmão? Continue sendo este homem de Deus, como Cisele sempre fala, os bereanos. Nós temos que ser bereanos, sempre estar pesquisando, né? Pesquisando a própria lição. E nós vamos concluir hoje com a parte final, né? Assim, com a parte final que eu digo, a segunda parte. É a parte que a gente vai fechar hoje, a lição número 4. 4 não, é 5. Nós vamos agora, o irmão Rio vai trabalhar 6, irmão Rio, domingo dia 8. Que vai ser, próximo domingo os irmãos estudam, para o próximo domingo são 7 selos, aí vão aprofundar, e já vai falar de cada selo, porque o livro tem 7 selos, selado com 7 selos, e vai abrir esses 7 selos na próxima aula. Hoje não vai abrir, nós não vamos abrir os selos, fica para o dia 8. Próxima, é aqui. Na 4, por quê? Ah, é verdade, não sei porquê. É verdade, vamos para os 5 meses, eu sei, será. Eu vi alguma coisa assim, acho que eu vai para 5 meses, é a 4. Vamos à parte 2. A vitória está nas mãos do Cordeiro. Vocês podem ver que fala sobre o leão, né, irmã Leninha? O leão de Judá. Que o leão, né? O leão. Mas na verdade, quando João esperava o leão, quem surge, irmã Gel? O Cordeiro. Porque a gente tem Jesus, até no próprio Velho Testamento, assim, a gente vê a figura do leão, em outros momentos do leão, mas Deus mostra a João na visão que quem vai abrir o livro é o Cordeiro. E o Cordeiro tem a ver com a Páscoa. Deus traz isso para mostrar o povo dele que estava sendo perseguido pelo Império Romano, os perseguidos, que lá no Egito eles também foram perseguidos. O povo dele foi perseguido e foi tirado através do Cordeiro. Houve sangue do Cordeiro para tirar o povo do Egito. E Deus agora está mostrando para João que houve também sangue do seu filho para tirar nós das trevas, para nos levar do reino das trevas para o reino do seu amor. Amém. Como nós vimos na semana passada, ninguém sai das trevas para assim, não, eu era das trevas, mas nas trevas você pertencia a um reino, tinha dons. Eu tinha um dom, você tinha um dom, Satanás era um dom. Então era o reino dele. Quando Deus nos tira
usando o Espírito Santo, porque alguém ainda pergunta assim, será que o Espírito Santo será tirado? Na tribulação, quem vai convencer as pessoas a se converter? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vai com a igreja, mas o Espírito Santo vai estar convencendo, irmãos, porque só há salvação se o Espírito Santo entrar em operação. O Espírito Santo vai ter um trabalho específico, usando aquelas bocas e ele convencendo. Não é uma coisa como hoje, mas o Espírito Santo vai estar presente. Ele foi com a igreja, mas fica ali, como também o Espírito da profecia, Deus falava com algumas pessoas. O Espírito Santo, no Velho Testamento, o Espírito Santo estava presente em casos especiais, né, Geu? Inclusive parece que o Espírito Santo não está ali, não. A Trindade, parece que é só do Novo Testamento. A Trindade estava presente, irmãos. Jesus, o Espírito Santo, estava presente no Velho Testamento. Agora precisou ele se encarnar, Jesus veio, e depois Jesus mandou o Espírito Santo para ficar no lugar dele, aqui entre nós. Mas na verdade, o Espírito Santo nunca saiu da história, sempre esteve na história. Jesus sempre esteve na história, porque ele não tem princípio nem fim. Porque as pessoas pensam assim, fica na história, Jesus de 2000 anos para cá, é Jesus homem. Nós temos que ver isso, Jesus homem que tem esse pouco de tempo, mas Jesus Deus é desde o princípio. Entendeu? É interessante considerar isso, que a gente pensa que Jesus aí fala que nem lá fora, aí lá fora os que não são crentes, eles só pensam assim, Jesus é de 2000 anos para cá, Jesus tem 2 anos, mas eles não sabem o que nós sabemos, que Jesus ali é a humanidade dele. Mas aí alguém pergunta assim, e Jesus hoje é só Deus ou só homem, ou é homem? Os dois. 100% homem, 100% Deus. Deus, ele não perdeu a humanidade. Fala da triunidade, né? Triunidade. É verdade. Geo está falando assim, triunidade. Tri na unidade. É como se 3 em 1. Todo mundo está entendendo isso, irmãos? Amém. Então, vamos lá, todo mundo na página 19, vamos considerar. Página 18, quer dizer. A gente pode notar que aqui diz que o choro de João é significativo. João chorava muito, de forma copiosa. É que nem quando Jesus chegou em Jerusalém, irmãos. Aí fala assim, Jesus chorou, né, irmã Thelma? Mas Jesus, ele chorou copiosamente, lágrimas. Do mesmo jeito que João está chorando assim, de forma como fosse desesperada, Jesus chorou em Jerusalém. Quando ele diz assim, quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas. Ali, que às vezes no hebraico, no original, aquele choro não é choro, é um pranto, é um choro lamentoso, sabe? Que sacudiu Jesus. Então Jesus não foi aquele chorinho assim, apenas umas lágrimas que desceram. Então às vezes a gente está interpretando assim, como fosse uma coisa natural. Jesus ficou emocionado e teve aquele choro. É um choro de lamentação, pranto mesmo. Quem é profeta vai entender esse choro de João. Porque eu falo para você, quando eu estava na roça orando com minha mãe, e o Senhor falou comigo que Deus iria levar o nosso José, eu chorei de uma forma que minhas pernas, eu não conseguia ficar em pé sobre as pernas, e aquele sentimento é uma coisa tão diferenciada que você não consegue interpretar com palavras. Porque, e por outras vezes também, eu estava em casa e Deus falar comigo em situações, e quando Deus falar, aquele choro é uma coisa tão forte que você treme sobre. Vamos considerar isso. Vamos lá. O choro de João é significativo, muito significativo também a resposta que recebeu do ancião. O leão da tribo de Judá venceu.
o ancião, né? Esse ancião é um dos seres, né, que a Bíblia fala dos anciãos diante do cordeiro. O ancião chega e diz assim: João, o leão da tribo de Judá venceu, viu? Ele já venceu. E aí João, ele olha, e na hora que ele pensa assim, ele está dizendo que o leão venceu, eu vou ver o leão. Aí aparece o cordeiro, irmãos. Que cena, né, irmãos? Se você estivesse lá agora vendo o cordeiro apareceu. E o cordeiro, naquele momento, ele fala assim: este é o cordeiro. Este cordeiro derramou sangue na cristiana, derramou o seu sangue. E a Bíblia diz que com o sangue ele comprou para Deus todas as nações, língua, povos, todas as tribos. Ele comprou todos. Ele comprou a tribo dos esquetistas. Ele comprou a tribo dos mormons. Ele comprou as tribos da Umbanda. Ele comprou as tribos do Xexenoê. Ele comprou todas as tribos. Aleluia! Né? E existem tribos, você nem imagina, irmãos, as tribos no mundo. Ele comprou todas. Ele comprou aqueles muçulmanos. Né? Ele comprou aqueles que matam, que têm matado o povo de Deus, degolado. Ele comprou aqueles todos. Todos eles já foram comprados. E a gente precisa abrir os olhos, né? Orar por essas pessoas. Pedir que o Espírito Santo fale. Porque assim, às vezes quando uma pessoa está pregando e aquela pessoa, o Espírito Santo, naquele momento não convenceu aquelas pessoas, às vezes aí vem o próprio Deus de forma misteriosa e faz a obra. Como a gente já viu muito, Deus vem, desce, manda e fala, e aquela pessoa naquele momento não aguenta mais, entrega e muda a história. A gente já viu aqui na sobre missões, vimos aquele testemunho, né? Aquele irmão, aquele pastor pregou tanto tempo, eles mataram ele, e depois Deus vem literalmente assim, uma visão, né? No ar livre, onde quando ele sai, e já falei aqui, e aí Deus fala com ele e mostra que ele matou, que era dele, e ele se converte, e a tribo toda se converte, né? E eles mandam buscar, quer ver aquela família para pedir perdão, e a família vem, né, daquele país, e ali há uma aliança entre eles, né? Um quebrantamento, uma aliança, há perdão, e Deus é glorificado. Então esse primeiro cordeiro que se manifestou para esse chefe de tribo é o cordeiro lá do céu, é o mesmo, irmã Luz. Ele venceu. Desculpa. Fazendo uma leitura. Fazendo uma leitura. Tudo está para ouvir, irmãos? Para mais Porque assim, às vezes a gente olha o Apocalipse como um livro de que é uma coisa lá no futuro, lá no passado, mas a gente pode parafrasear para o presente, para o que há entre nós. Então, olhando essa questão muito linda que você falou, cordeiro e leão, quando aparece, o povo espera o leão, quando aparece é o cordeiro. Isso para mim fala de humildade. O próprio Deus sendo humilde. Ele sendo Deus, ele poderia muito bem querer sair como um leão, porque o leão, ele denota força, denota uma aparência mais forte, mas ele quis se apresentar como um cordeiro, porque o cordeiro fala de mansidão, fala de humildade. Você olha para um cordeiro, você não dá nada, é um cordeiro, simplesmente um cordeiro. Você olha para o leão, é o rei da selva, é o grande, né? Então, isso mostra que nem o próprio Deus, ele quis sair como o grande. E isso é uma lição para as nossas vidas. Amém. Quantos pastores hoje, quantos pregadores ou missionários que sejam,
quando estão numa convenção, num movimento, ele quer ser ovacionado, ele quer ser colocado como o maior naquele lugar. Está chegando fulano, vem pregar, né? Então a gente precisa aprender com Deus. Aprender que a gente, mesmo tendo uma força de leão dentro de nós, nos mostrarmos como cordeiro. Isso é a parte difícil, porque nós queremos ser ovacionados, nós queremos ser exaltados, nós queremos aparecer como o maior, mas nem o próprio Cristo quis isso. Qual foi a resposta de Jesus para aquele discípulo quando falou assim: bom mestre? Ele falou: bom não, bom é meu Pai que está no céu. Jesus poderia muito bem querer ser o bom, mas ele disse: não, bom é meu Pai que está no céu, eu não sou bom. E nós muitas vezes queremos ser bons, nós queremos ser o melhor tocador, o melhor que canta, o melhor que prega, o melhor que ensina. Tudo bem que a gente seja o melhor, porque afinal de contas a palavra de Deus diz que Ele nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Porém, com a gente se apresentando humildemente, mesmo Ele sendo o leão, Ele se apresentou como cordeiro, né? A palavra de Deus diz que Ele se esvaziou-se de si mesmo e tomou forma de homem e foi levado para a cruz e recebeu essa morte de cruz. Todo mundo sabe que naquele tempo, quem ia levar para uma cruz eram as piores pessoas, eram os criminosos, eram as pessoas mais vis da época. E Jesus, por nós, por amor a nós, mesmo sendo leão, mesmo sendo Deus, Ele foi levado como cordeiro. Ele foi levado humildemente para aquela cruz, Ele foi cuspido, Ele foi massacrado. Ele poderia não querer passar por nada disso. E foi e morreu por nós. Mas ao terceiro dia o leão ressuscitou. Ele mostrou o leão no terceiro dia. Ele que derramou, como diz aqui, derramou seu sangue. A gente tem que ver que ele, parafraseando o que Cisélia falou, né? Quando ele estava no Calvário, crucificado, e que ele diz assim: Pai, por que tu me abandonaste? Irmãos, não é que Deus abandonou seu filho, ele não abandonou o filho. Ao filho. Jesus estava ali como homem. Ele não estava ali como Deus. Ele não estava dizendo: eu sou Deus e Deus estará no céu. Ele era filho de Deus, mas homem, estava entregando sua vida. Só que Deus estava se afastando do pecado. Ele não estava, a paternidade de Deus está intacta. Ele não estava ali abandonando o seu próprio filho. Ele estava se afastando porque não podia conviver com. Ele não dava para ele ficar ali vendo o pecado, porque todos os pecados nossos da humanidade, né, missionário Silvio, caíram sobre o cordeiro. Então o cordeiro recebendo toda aquela carga de pecado, Deus não podia estar presente. Aí Deus se ausentou. E quando Deus ausentou, aí Jesus sentiu o peso. É como assim, enquanto Deus não estava ali, não estava acontecendo ainda, ele não sentia todo o peso do pecado ali, que ele ia morrer, ele não disse nada. Ele, né, perdoou os seus ofensores, os seus acusadores, os que o batiam, mas ali naquele momento ele falou: não estou aguentando não. Quer dizer, os pecados da humanidade é demais, Pai. Tu me abandonaste. Então Deus ali só se ausentou por causa da carga de pecado. Não é porque Deus tinha prazer, assim como um pai ou uma mãe que tem prazer em ver o filho sofrer. Tem alguma? Só se estiver doente, né? Só se tiver uma coisa mesmo. Então o diabo está, né, trabalhando naquela vida, está dominando, e aquela pessoa tem prazer em ver o outro sofrendo, que não é dos seus filhos. Mas isso não acontece. Normalmente não acontece. Se tiver tudo legal, se Deus está na causa, ainda mais, né? Então foi por causa disso, por causa da carga dos nossos pecados. Então esse cordeiro aqui diz, e Deus fala assim, e Deus mostra para a gente, né? Dizendo, ele foi morto, ele foi humilhado, como a Célia falou, mas agora ele é vitorioso, é uma e ele está de pé.
Ele não está mais com qualquer um, nem dizendo, pai, tu me abandonou. Ele não está ali como coitadinho, ele está como rei vitorioso, de pé diante daquele trono. Jesus está de pé, Evangelho, e agora diz, venceu a morte, venceu para abrir o livro. É como assim, quem está preparado, quem deu a própria vida pelos pecadores, aí ninguém podia se apresentar. Aí Jesus, eu dei. Então eu posso abrir esse livro. Então a gente pode usar, né? Não está escrito na Bíblia assim, mas eu estou preparado, viu meu pai? Viu o apóstolo João? Meu pai, nós estamos mostrando a você, dando essa visão. Então quem está preparado aqui para abrir este livro de 7 selos sou eu, porque eu dei a minha vida pelos pecadores. E aí ele abriu. E aí João chorava, né? Porque João estava chorando antes de abrir. E agora João estava lá ainda emotivo. E aí João consolou. Na hora que o cordeiro, missionário Silva, se apresentou, João falou agora, para que choro? Né, irmão Rio? Para que chorar? Se o cordeiro se apresentou, se ele que venceu a morte, venceu o pecado, então eu agora posso ficar quietinho agora, sem choro. E aí João consolou também, quando João agora consolado, ele pôde consolar os irmãos. Olha, meus irmãos, o cordeiro venceu, o nosso cordeiro venceu, e ele pode abrir os livros, ele vai abrir o livro, viu? Ele tem todos os segredos, ele vai poder revelar ele mesmo, porque ele é o vitorioso. Então João passou a consolar todos os crentes perseguidos. Ele recebeu a mensagem, a visão, e aí a incumbência de João era consolar. Por isso que ele escreveu para nós também, igreja de hoje, da atualidade. Ele nos consola. E vocês já notaram que os livros de João, inclusive João 1, 2, 3, muito consolador, né? Assim, fala, mostra para a gente também que a gente não tem como. Ó, o pecado vem, mas você, quem é o pecado? Você é o sangue de Jesus, lava todos os seus pecados. E confesse, e ele perdoa os seus pecados. E João sempre está nos alertando, né? Para o arrependimento, confessar, também nos consola, filhinhos. Olha o termo desse escritor de Apocalipse, filhinhos, né? Eu fugi um pouquinho aqui, viu, irmão? Eu estou voltando. Foi na hora aqui. A perseguição não quer dizer, hoje que já vem em alguns países, né, fechados, que a perseguição tem sido constante, mas não assim, não é a igreja toda, né? A perseguição, na verdade, depende, às vezes tem momento, por exemplo, a igreja estava sendo muito perseguida, crescendo demais, aí Constantino falou, não, eu vou me aproximar da igreja. Constantino, na verdade, não se converteu mesmo, irmão. Não houve transformação. É por isso que essa mistura, né, da igreja católica, porque os pais da igreja, os pais começaram, e é interessante, escrito sobre eles, mostra que eles não aceitavam o que estava acontecendo. Por isso que, e aí Constantino falou, não, eu tenho que me converter, porque esse povo está crescendo demais, né? Convertir pessoas de todas as classes sociais, os ricos, os pobres, todas as pessoas, zona rural, zona urbana. Então Constantino se aliou, se converteu, se convenceu, né? E aí a igreja assim, teve aquela paz assim, parou daquela forma, né? Aquela perseguição que estava acontecendo. Aí a igreja, e aí entrou as heresias, que é um perigo, porque os crentes, quem pensa que heresia não é só hoje. Desde o século I, quando a igreja surgiu, século II, já havia heresia. Heresia é velho. Vocês nem imaginam o tanto de heresias que eram terríveis. Por isso que ali você vê não só
os apóstolos e discípulos que escreveram a palavra revelada, que escreveu, como outros que não estão nos livros, não estão escritos na Bíblia, mas que eles escreveram, os pais das igrejas, e eles também falam muito sobre isso, e eles combatiam. Era terrível, como nós vimos também, até os judeus que não convertiam de fato, que ficavam misturados, judaísmo e cristianismo, aquela mistura, esses deram trabalho. Deram trabalho todo mundo, principalmente o apóstolo Paulo, porque eles eram uma pedra no sapato da igreja do Senhor, porque os judeus que estavam misturados, que não sabiam o que queriam, eles criavam um problema nas igrejas, muita divisão. Eles iam contra o ensino, levantavam no templo contra os apóstolos. É coisa velha isso. Mana já tem quase um ano que as irmãs têm colocado, foram interessantes, considerando. Só fechando essa parte aí para a gente, que também está tendo, fazer um resumo aqui, né, para o irmão aqui. É interessante como você colocou, as pessoas querem Jesus como Salvador, o mundo quer Jesus como Salvador, mas eles não querem Jesus como Senhor missionário. A diferença é só essa, porque se Jesus fosse Senhor, como você falou, como o Carinho falou, seria aquele evangelho não banalizado, não um evangelho progressista, teologia progressista, não assim a teologia onde você fica querendo comprar Deus, colocar Deus no canto da parede, Deus barganhando com Deus, né? Eu gostei muito da palavra do pastor Natan, falei até no seminário, que é muito importante. Ele falou: eu não preciso colocar Deus no canto. Ali ele está ali vendo Jesus como Senhor e não como Salvador, que provê, tem a obrigação de prover. É como se eu tivesse, Deus não tem a obrigação de prover a associação, porque é tua, tu tem que tomar conta. Isso é um Jesus Salvador, que você vai salvar a situação, mas eu tenho que ver Jesus como Senhor. O Senhor é teu. O Senhor que tem, se o Senhor quiser dar, amém. Se o Senhor não quiser, amém também. Isso é ver Jesus como Senhor. Vamos que o pastor nesse tanto vai encerrar, por causa que vai ter essa outra parte, né? Nós vamos fechar. O irmão riu, senão chamei a orelha, nem o rio, não vai poder ficar pedacinho. A vitória está na mão do Cordeiro, ele tem poder. Por isso que ele apresenta os 7 chifres. Chifres aí fala de poder. Eu lembro quando eu ia que via aquelas vacas, aqueles boi, aquelas vacas com aqueles chifres enormes, e ele dava medo. Parece que aquela vaca era poderosa, as que não tinha chifre não era. Então Jesus apresenta com 7 chifres. Poder, ele tem todo o poder. E 7 olhos, porque ele está vendo tudo ao mesmo tempo. Ele está vendo todo mundo. Você fala assim, e o mundo desmazelado, como alguém fala, fulano está desmazelado como está. Deus tem o controle, ele está vendo tudo e ele tem poder sobre isso. Claro, então não dá nem para a gente. Outra coisa, Jesus é o cordeiro e o leão. Está resumido aí. O leão não apareceu, mas Jesus é o leão e o cordeiro. Como se quiserem falar, ao mesmo tempo que ele tem todo o poder, ele se apresenta como cordeiro. Mostra, eu tenho todo o poder, eu poderia estar o tempo todo como leão, com força, mas eu também me humilho, tomo a forma de homem, torno igual a vocês. Por isso que quando fala assim, a gente fala de que Deus se humilha, reverência é isso. Deus reverencia a nós, irmãos. A gente só pensa que, só um minutinho, a gente só pensa que Deus que reverencia, a gente tem reverência. Quando Deus se abaixa para te tirar da situação que você está, ou que você estava, Ele está reverenciando. Reverência fala disso, abaixar. Só pensa de outra, né? Abaixar. Então Deus também, Ele se abaixa, Ele se humilha para nos tirar do mundo
e levando o necessitado, né? Colocando no lugar de honra, irmão livre. Precisa de um. Então ele abrirá o livro e os 7 selos. Um vencedor, para vencer mais uma vez. Este é o poder do Cordeiro de Cristo, poder que vence a morte. Tira a paz da terra. Quem era aquele? Era a guerra. É ela que manda as pessoas matarem umas às outras. Quando tem tal poder. Para que saiam para onde o ódio leva. Vem, espalha pelo mundo a fome e a miséria. Espalhar fome e miséria pelo mundo. Injustiça, o fruto do egoísmo. Agora, o mais terrível de todos. Qual é o poder dele? O poder mais terrível que há. O poder da morte, para lembrar o mundo de que só a vida é Deus. Para que o homem se volte novamente para Deus e o louve. Quem pode impedir isso? Somente o amor dele, quem nos deu a sua vida. A morte não terá a última palavra. Aleluia. E aí ele está presente entre nós, né? Ele abrirá o livro, como a gente já viu, ele abriu, e cada selo que abrir esse cordeiro, ele tem um resultado, né? Tem as consequências. Sua vitória é a chave para compreendermos todos os acontecimentos da história. E para finalizar, a certeza da vitória motiva o povo de Deus à celebração. Canta-se muito no Apocalipse. Não sei se, irmãos, a gente fica preocupado, mas no céu cantaremos muito. Canta-se muito no Apocalipse. O livro traz a letra de vários hinos. Apocalipse traz
E eu agradeço aos irmãos nesta manhã o louvor, porque vocês cantaram os 3 primeiros hinos de Apocalipse. Digno é o Cordeiro. Aqui fala da alma, da glória. E vocês viram que eu já, olha, o grupo escolheu os hinos da missão, né? Hinos que nós estamos trabalhando. Não sei se pensaram, será que é só para informar que se cantou no céu? Vocês acham que, irmãos? Deus permitiu o Espírito Santo, né, trazer esses hinos. Foi só para dizer assim, não, lá no céu eles cantaram. Foi para isso? Não. Mas para animar o povo, principalmente os perseguidos, que nós também, e a nós também, a cantar o mesmo cântico de vitória e de alegria. É para a gente estar cantando os cânticos de vitória. E o grande teólogo Rei Sanders, ele descreve a obra redentora de Cristo com 4 qualidades. Ele diz: primeira é para Deus. Ele comprou para Deus todas as coisas. Jesus comprou para Deus, irmão, não comprou para Ele mesmo, para a glória dele. Ele comprou para Deus nós. Nós estamos comprados. Então nós estamos selados. O pagamento, ele selou, né? Ele carimbou. Por isso quando fala assim, está consumado, telestai, está consumado. Então é para Deus que ele comprou. Segunda qualidade é pelo sangue. Ele não comprou por dinheiro. A Bíblia diz que nós não fomos comprados por dinheiro, mas fomos comprados por um bom preço, o sangue de Jesus. Então ele comprou para Deus todas as coisas, mas usou o sangue. Assim também o sangue nos umbrais das portas do Egito, irmã Manuela, era para isso. Deus comprou, Deus ali ia mostrar Jesus ali, ó. Deixa eu só falar um sonho que Deus confirmou. Ó, terceira é ilimitação, quer dizer, Deus não comprou a varejo, Ele comprou no atacado, sem limite, comprou todos, viu? Então, uma dona, Deus comprou todos. E fala assim, então quando a gente fala assim, olha, Maranata, vem Jesus, vem Jesus, nós estamos sendo hipócritas, porque nós estamos querendo ir logo para o céu e estamos deixando bilhões indo para o inferno. Então isso não deve ser nossa oração de ter crente que doido logo para o céu. Ué, e você está satisfeito de você ir e deixar o mundo aí sendo bombardeado pelo inferno e morrer, né? E você já pregou para eles todos, já deu para poder dar, Senhor, me leva logo. Toma vergonha, né? Isso não deve ser oração de crente. Nada de querer ir para o céu se o mundo está aí sem conhecer, como Isaías fala, como ouvirão se não há quem pregue. Esse negócio de a gente colocar às vezes uma coisa na rede social, achar que é pregação, isso é evangelismo, porque eu boto lá uma mensaginha, aí algumas pessoas curtem. Isso não está evangelizando, não. Evangelizando é você ensinar a pessoa a palavra, gastar tempo com aquela pessoa, discipular aquela pessoa. Então eu estou em dívida, por isso que eu peço a Deus para eu morrer gostando. Quando alguém fala, não, eu quero, se eu chegar a 100 anos vai ser bom, eu quero ser. Por quê? Se eu não fiz aquilo que eu devo fazer, eu estou em débito muito com Deus, eu vou querer que Deus me tire agora? É como se eu dissesse assim, não, por mim, eu sendo salvo, os outros se danem. É que a gente quer dizer isso. Quando a gente quer, né, lava nas mãos, que nem Pilatos, eu já sou salvo, Deus me tira e deixa os outros aí. Tá certo, irmã de Leusa? Não. Então acho que quem ama as almas, ainda dá Senhor, ainda mais um tempo, Senhor.
Oh Deus, eu não ganhei, não. Só que Deus fala assim, agora, irmã Dilena, chegou. Você já ganhou, eu estou satisfeito com você, eu recolho você. Mas é na hora que ele está insatisfeito. Na hora que Deus está insatisfeito para você, não quer, vou levar essa aqui porque não está pressa. Deus não leva assim, não. Só Arduino já vem com as doenças para matar a gente mesmo. Está dizendo que o diabo não quer matar a gente, quer, para a gente não avançar. Agora Deus quer nos dar mais vida para a gente avançar. Amém, amém. É isso que temos que aproveitar o tempo que Deus nos dá. E fechando a última é o seguinte: faz-nos remidos no reino, e para o nosso Deus os fizeste sacerdotes e reinarão sobre a terra. Então, Deus, último, fechando. O pastor Alexandre gosta de muito falar assim, fechando, concluindo, mas vou usar essa palavra que ele usa muito, concluindo. Nós estamos concluindo dizendo que depois que Jesus, resumindo o que o irmão pediu, depois que Jesus comprou para Deus, mas ele comprou usando uma moeda. A moeda foi o sangue. Depois que ele usou a moeda, ele ficou, logicamente, assim, olha Deus, eu não comprei alguns não, eu comprei todos, sem limite, comprei tudo. Agora é eles que vão decidir, que a salvação é decisão. A pessoa só se salva se se decidir. Mas Deus comprou todos, ilimitado. E aí ele falou, olha, está ilimitado, mas eu comprei para ser reino. Não foi adquirido para viver de qualquer coisa. Eu comprei para o Senhor, e esses se tornarão todos os salvos o reino. Nós somos o reino dos céus, o reino de Deus. Isso é interessante. Possamos pensar nisso. Eu sou do reino. Nunca esqueça, irmão, que você, minha irmã, é do reino. E como do reino, você tem um rei, tem um dono. E esse dono a gente não faz o que a gente quer, não. Ele que manda em nós. Lembra bem, é Deus que manda em mim, que manda em você. Você não manda, você não vai levantar sua testa lá, e diz, não, Deus tem que fazer, porque eu sigo a Ele há 30 anos. Ele tem que fazer. Não, tem que ser Deus, se o Senhor quiser. Né, irmã? Se o Senhor quiser, está nas tuas mãos. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. Eu não mando em mim, quem manda é o Senhor, e pronto. Que Deus nos abençoe. E vamos colocar de pé. Eu vou pedir um Rian Araújo para orar. Ele vai orar comigo.